Olá, tudo bem com vocês? Bom, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal. Eu não sou Yalorixá, eu sou apenas uma iniciada, tá? E uma pessoa que estuda muito, estuda Umbanda, Candomblé, tá? Deixar bem claro, uma pessoa que foi muito enganada por pais de santo, tá? Então hoje eu sou espiritualista, eu dou muito valor ao meu aprendizado, seja dentro de um livro, tá? Ou o que eu já aprendi. E hoje, aqui, ó, eu tenho, eu alimentei o meu ori hoje com uma coisa bem simples, tá? Com obi. Com o binacional. O africano onde eu moro é bem difícil de encontrar, né? Por ser uma coisa mais difícil de sair no comércio. Então, o nacional eu consigo com mais facilidade, tá bom? Então, eu consagrei ele no meu ori. Talvez eu coloque, ou não, mas assim, a forma que eu coloquei. A água do obi que vem nele, eu já lavei o meu ori com ela, que também é uma água sagrada. Eu abri o ori, ou desculpa, o obi. Eu abri o obi. Existe uma partezinha dentro dela que você tem que tirar, dentro da semente, tá? Você tem que tirar. E eu cortei na boca uma parte, eu mastiguei e esse mastigado eu também coloquei no meu ori. Antes eu rezei, tá? Eu fiz um oriki de ori e aí eu coloquei o meu pano de cabeça. Ah, mas não é branco, mas é de Iemanjá, tá? Antes que alguém já fale ali nos comentários. Ah, mas tem que ser branco. É de minha mãe Iemanjá, tá bom? Então, o que que eu agora vou falar de Ori? Assentamento de Ori. São dois tipos de assentamento para o Ori, tá? Cabeça física, que é o nosso Eledá, que você pode colocar no Eba Ori, né? E aí é considerado um assentamento maior e mais sublime. A gente assenta Exu, Preto Velho, né? A gente assenta tantos orixás e guias, por que não um ori? Não se pode ser tocado por qualquer pessoa, tá? Pode desencadear aí um processo de contaminação de impureza, né? Que o tornará mais difícil a uma comunicação entre você e o seu ori. Por isso que o meu tá ali no Ibá, guardadinho. Quando eu preciso limpar, quando eu precisar fazer um corte, né? Ele tá ali à minha disposição, mas ele não fica à disposição de qualquer pessoa para que ela possa tocar. Ah, deixa eu ver. Não, tá? Então ela tem que ser, ele tem que ser seu, porque assim como você cultua o seu ori, como você cuida do teu ori, você também tem que cuidar do seu ibá ori, tá bom? Ele é um altar e ele deve ser cultuado, divinizado. E aí o assentamento ele se materializa realmente dentro de um Ibaori. Que aqui você tá ali com ele, no Ibaori tá lá guardadinho, tá? É um Ibaori ou um Ileori. Toda cautela é necessária.
Assim, quando eu vou cortar, porque eu adoro meu cabelo raspado. Ah, mas não pode. Como assim não pode? O ori tem que ser coberto. É uma questão de ponto de vista, né? É uma questão de ponto de vista. Tem tanta gente careca nessa vida, naturalmente ou raspado, né? Sem ser ali para o santo. E aí? Ah, mas a sua comunicação também está no cabelo. É um ponto de vista, mas vamos lá. Bom, falei que o assentamento materializado é feito para que nós possamos ganhar consciência e devoção ao nosso Ori, porque ali você cultua, né? Ali você cultua, ali tem todos os elementos para fortalecer mais o teu Ori, tá? Eles chamam isso de iconografia do seu Deus interior, tá? A única coisa que falta eu achar é aquela pedra que é do mar mesmo de Arrecife, que ela tem o formato de um cérebro, que ela é calcificada. Essa eu ainda não consegui achar. Aqui onde eu moro é bem difícil. E já tentei várias formas na internet, é bem difícil também, porque não é do jeito que eu quero. Mas enfim, não é qualquer pessoa que também pode assentar o seu Ibaori. E aí tem de várias formas, né? O meu é realmente no Ibá. E tem outras formas dentro do Ifá diferentes. Mas aí é uma outra história, é como você vai entender ou como o seu pai de santo vai entender. Como eu não confio muito, né? Bom, Orirerê ou Oriburuku. Desde o primeiro vídeo eu venho falando, né? Orirerê. O que que é? Oriburuku. O que que é? Se vocês se atentaram aos primeiros vídeos, vocês vão ver que eu venho falando muito de Iuá. Eu falei no primeiro, no segundo, né? Que o Ori tem que estar sempre positivo. Você tá sempre positivando, ó. Hoje eu tô positivando, né? Eu tô dando a ele um axé, uma força, um impulso, para que ele, né? A minha conexão com ele seja linkada, que a minha intuição possa ser aumentada, a minha visão em alguns aspectos materiais possam ser abertos, o meu ouvido, que tudo isso o Ori me facilita, não é? Então nada mais justo do que eu der um impulso para isso, e é alimentando. E eu venho falando de Ori positivo e Ori negativo. Eu venho falando nos outros vídeos que quando você tem o teu Ori positivo ou positivado ou se positivando, você tem facilidades no teu caminho. Não que isso vai ser cômodo, não que isso vai, né, transformar a tua vida, mas você vai se sair de certas situações difíceis, né, quando você estiver com o teu Ori com força. E aí o Orirerê, que é quando você cuida do teu Ori, e ele está no positivo, nós o chamamos de Orirerê ou Ori-Irê. O Irê é sorte, bem, bem-estar, um bom Ori, uma boa vida. Uma boa vida não significa que você não tenha problema. É o que eu venho falando. Você tem problema? Tem, mas só que você vai conseguir sair-se muito bem quando você tem um Ori positivo, um Ori equilibrado. Você é uma pessoa equilibrada. E o Oriburuku, o que que é?
a falta de iuá, a falta de caráter. Buruku, né? Mau ori, falta de sorte, falta de bem-estar, que é ele estar no negativo. No negativo, né? Pode-se, pelo tratamento e postura, transformar o ori irerê ou ire em ori buruku. Pelos cuidados, pode-se transformar um ori buruku em um ori rirê ou um ori ire. Positivo, negativo, né? Você tem que entender o quando você entra num ori negativo. Lembra, se vocês assistirem os outros vídeos, você vai entender o que é um ori negativo. E aí, você vai entender que as pessoas estão mais no ori buruku do que no ori ire. Por quê? Porque não entende, não sabe, e não faz nem questão de saber, né? E aí significa que qualquer circunstância na vida pode ser mudada do melhor para o pior ou do pior para o melhor. O orirerê ou ire pode ser através do nascimento, né? Você já nascer com sorte, ou pela elevação do ire contido no ori, que é a devoção que você tem por ele. O zelo pelo que você tem com ele, o respeito, os cuidados espirituais que você tem com o seu ori, porque ele é divino, ele é sagrado, né? E aí, o que ninguém te avisa, é como se você tivesse que cuidar aí de um orixá, né? De uma Iemonjá, de um Oxalá, de Inhansã, de Oxum. É a mesma coisa, só que você tem que cultuar ele primeiro, para depois os outros. E aí, ou você nasce com sorte, né? Porque tem pessoas que nascem com um bom ori e que poucas coisas possam ou pode desequilibrar um ori, porque tem um ori forte. Já nasceu com isso, com esse tipo de ori. É possível? É possível. É possível você já nascer, né, com este eledá. É possível. E aí a pessoa com ori, ire ou urerê é capaz de fazer de tudo de bom nessa vida. Porque tem pessoas que já nasceu para o bem. Poucas coisas conseguem derrubá-la, tá? Então é um bom ori, um ori firme, forte. A pessoa com um ori buruku transforma as coisas boas que ela pode receber nessa vida em coisas ruins, tá? Não consegue estar de bem com a vida, por quê? Porque não é grata, não entende as benesses que a vida material e espiritual e o que o universo fornece, ela não é grata, ela tá sempre o quê? Reclamando, só sabe reclamar. Só consegue estar em situação negativa nessa vida e ela não percebe que ela traz isso através da língua, de não falar coisas boas, de não pensar coisas boas, de não atrair, né? Nossa, hoje eu tenho o que comer. Agradeça, porque não é todo mundo que tem um bom prato de comida. Ao contrário. Nossa, mas eu só tenho isso dentro de casa para comer? O que está acontecendo? E isso faz com que o teu ori vá pendendo para o negativo, né?
Ela vive em desequilíbrio constante, porque ela não entende que com isso ela está trazendo para ela a negatividade de uma vida que poderia ser próspera, de uma vida que poderia ser benéfica para ela e para quem está ao seu lado. Tudo por não ser grata e não equilibrar o teu Ori. Ori, tempo e espaço. Tempo e espaço, eles influenciam no potencial de Ori. Uma pessoa que nasce em Ire ou Oriri, Orirere, nossa senhora, cara, pensa numa pessoa que tem aparelho e que aí o aparelho enrosca. Quem tem ou já passou por isso, né? Eu tirei o aparelho há pouco tempo e para falar algumas palavras é complicado, mas tudo bem. Uma pessoa que nasce com Orirere, agora sai, né? Precisa estar em um ambiente próspero, né? Um ambiente que propicia isso, porque senão ele também entra no negativo. Pensa numa pessoa que trabalha num ambiente tóxico. Menino, ou dificuldade, né? Porque eu falo porque eu trabalho num ambiente tóxico. É uma empresa né, onde só tem mulher. Pensa num ambiente onde fofoca, intriga, né? Puxação de tapete, mulher. Cara, mulher é mulher. Então eu tenho que estar cuidando do meu Ori direto e reto. Chegou um tempo que eu tinha que estar uma vez na semana alimentando o meu Ori, porque não aguenta. Então, assim, tanto o Ori Irerê quanto o Ori Buruku pode ser condições de nascimento, meio tempo, local em que se vive. Tudo isso influencia. Porém, o Ori Buruku pode ser uma situação adquirida. Ó. O Ori Irê pode ser condições de nascimento, o meio em que você vive, o meio em que você nasceu. Você nasceu aí abençoado, que você não tem muitas tragédias. Ó, tem uma mosca me rondando. E eu sempre falo quando tem mosca me rondando que é meu Exu Caveira, seu João Caveira. Beleza? E aí, quando você nasceu num lar abençoado, que você não passa por tragédias, né? É mais fácil. Mais fácil ter o seu Orire. Mas e quando você perde esta boa sorte? Você cai vertiginosamente. Ou despenca. Melhor assim. Você despenca e você perde o seu Ori Derê e você adquire o seu Ori Buruku. Você quer ver o que faz com que você perca o seu Ori Irê e entre rapidinho para o seu Ori Buruku? Eu falei nos vídeos anteriores, mas vou reforçar aqui. Raiva, ódio, é a porta larga para você ter um Ori Buruku. Mágoa, nem se fala, porque mágoa muitas vezes a gente remói, né? Raiva também.
Raiva também. E aí, dentro da raiva, você tem feitiços. Que, né? É uma ponte assim que se atravessa rapidinho. Se você tiver enfeitiçada e o teu ori não te alertou, né? Praga, alguém te amaldiçoar, você perde a positividade. E aí dentro do ódio consta as rejeições, tá? Conta as rejeições. Quantas pessoas está de bem com a vida? Quantas pessoas, né, estão aí para um momento onde você pode ter noção se o seu ori está em Ire ou o seu ori está em Buruku. Mas aqui agora, né, com o que eu estou explicando para vocês, vocês vão ter essa noção. Você quer ver o teu ori entrando no negativo? É quando alguém te faz alguma coisa e aquilo fica martelando a tua cabeça. Você fica pensando 24 horas. Muitas vezes a pessoa faz algo para você e você não tem culpa. E aí você fica remoendo, engolindo raiva. Porta aberta para Oriburuku, tá? Então, tenham ciência ou entendimento de quando é que você está no positivo ou quando você está no negativo. E aí existe uma parte do destino nosso que ninguém pode mexer ou anular ou destruir. São as circunstâncias complementares do destino que possibilita atrapalhar, que é o ambiente onde a gente vive, o meio, né, que eu estava falando aqui agora, a época em que você vive, né? E hoje a gente está numa época, né, num tempo onde as pessoas que eu acabei de falar gostam de puxar o tapete uma das outras. Isso é terrível, terrível, gente. Falar, tipo aquela coitadinha que bate e esconde a mão, e aí te bate e esconde a mão num assunto que você não tem culpa, né? Ou te tenta, digamos aí, vamos dar um exemplo, um chefe que não gosta de você. É fácil para te tirar do teu orire. É só ele falar uma coisa que você não fez. Aí você fica ali, ó, remoendo. Por quê? Por quê? Por quê? E aí o teu ori já dá o pisca-alerta que você está entrando em ori buruku. Só que você não entende do que ele está te alertando e você continua. Tá? Então, o ambiente onde você vive, trabalha, influencia muito. São iguais às larvas astrais, pessoal. Miasma, né? Você acaba entrando assim de uma forma até inevitável, né? Para algumas situações. E aí a gente fica dependente desses pensamentos que estão ali batendo a porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Só que se você tem noção, o que você vai fazer? Isso, tá? Isso. Ou senão você vai fazer uma comida mais elaborada, né? Você vai alimentar o teu ori para te dar um boom, mas o obi, como é né, uma semente sagrada, ele já te dá esse boom, só ele sozinho. Mas eu gosto de colocar com algumas outras coisas, tá? Mas hoje não dava muito tempo, né? Eu tenho que ir trabalhar, então não dá muito tempo. Bom, para se ter um orire, é preciso aprender a reconhecer os desejos do nosso ori. Ó, o pisca-alerta, o que ele tá pedindo para você. O nosso ori, ele fala:
Mas aí existe uma coisa que chama consciência e ela nos sabota, por isso que eu falo, aprenda, entenda, compreenda. Entenda que a tua intuição é o teu link para o teu ori. Quando a consciência, porque existe a nossa consciência, que o ori não interfere, né? E aí ele tenta mandar as informações para ela. E muitas vezes a gente ignora. Por isso que eu falo, gente, entenda que o teu ori é teu. Cuidado com quem coloca a mão no teu ori, porque ninguém melhor do que você vai desejar coisas boas para ele, tá? Muitas vezes você tá, tô fazendo um bori, né, com tal, e ele não tá lá, só tá recebendo, porque um bori é caro, e muitas vezes não surte efeito desejado por você, tá? Então, assim, entenda o teu ori, compreenda, porque a tua consciência é linkada com ele e não se auto-sabote. Então, a nossa primeira riqueza é o nosso ori. Cultue divinamente ele. Então, quando você entender que a sua primeira riqueza, ela é a mãe de todas as outras riquezas. Ó, teu ori é rico, né? É a tua riqueza, porque através dele você consegue conquistar outras coisas. E aí, quando você entender que o teu ori vai te trazer, ou depende desta primeira, cara, você vai, porque você vai estar, o quê? Tudo que você for fazer, você vai estar divinizando o teu ori, e o teu ori só vai criando mais força, mais força, mais força. E aí o ori faz o quê? Te dá consentimento para tudo que você vive, tá? E aí, num sentido, como é que eu posso? É como se o ori ele desse consentimento para o ori buruku e o ori irirê. Mas quando você cultua ele, você vai estar no positivo. O ori buruku já não tem mais sentido para você. E aí você vai entender o quê? Cara, se eu posso, através dessa divinação, eu posso conquistar outras riquezas, porque o ori, a tua primeira riqueza, vai te facultar isso. Dá para entender? Ó, um conceito bem simples. Simples. E outra coisa, quando você cuida do teu ori, você cuida da tua saúde, você cuida do teu amor, tanto amor próprio ou alguém para você amar. Facilita o teu amar as outras pessoas. Ó, né? O ori vai te trazer riquezas externas, tá? Prosperidade, porque você vai ter essa visão. Vai te facilitar no teu trabalho. Ó, trabalho. Isso aqui é para trabalho. Porque, gente, a gente passa por umas antas na vida, né? Os leões que a gente tem que matar se a gente não tiver um bom ori. Né? E de vez em quando ainda alguns leões escapam. Né? Alguns leões escapam e aí a gente bate, né? Atropela algumas antas nesta vida. Então, cuidar do teu ori é cuidar da tua saúde mental e física. Acordem para isso, pessoal, né? E aí, para que você tenha equilíbrio mental, emocional, espiritual, material, e aí a tua vida vira o quê? Menino, o potencial de ori
é imenso, é imenso, é imenso. E eu tô falando aqui, eu tô pensando, gente, eu diria que, assim, se uma grande maioria tivesse esse entendimento do potencial do Ori, né? E aí a gente passa a descobrir diariamente, ou através de alguma orientação que é o que eu tô tentando fazer aqui, né? Ou um jogo de Ifá, cara, você vai descobrir que o teu Ori é maravilhoso. E aí o teu Ori está ligado ao quê? A tua mente. Teve um comentário ali, como é que eu posso conhecer o meu Ori Orixá? Tá dentro de você, querida. Tá dentro da tua mente. Mas só toma cuidado com a tua consciência para não sabotar. A tua inteligência também é teu Ori. A tua espiritualidade, ó, né? A tua espiritualidade também. Porque se você tem uma conexão com teu Ori, com teu Eledá, a tua espiritualidade está ativa. E aí, o que eu já falei anteriormente faz parte da nossa biologia, né? Do nosso DNA. Então, Ori é misterioso porque ele é complexo. Ori é divino, é venerável. Se você não venerar o seu Ori, por isso que é muito difícil de ter o domínio sobre ele. Mas desmistificar a sua complexidade é o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque dentro dessa complexidade, né, da sofisticação do Ori, porque não é uma coisa tão clara, absoluta, clara como a água, não. Então, aprendemos que o homem existe e é guiado por suas intuições, ó, percepções e necessidades. E o que também pode trazer informações equivocadas. Aí entra o nosso Ori, crianças. O aprendizado, ó, vou até colocar aqui, aprendizado, né? Com aspas. O aprendizado sobre ele é um tratamento para o seu Ori. Porque, além de divino, né, e a consciência humana, elas têm que se comunicar positivamente. E quando você começa a estudar Ori, você consegue expandir o teu conhecimento, né? E aí, através da espiritualidade, a tua conexão com os teus orixás, né? Ela se torna melhor. Com seus guias. Já imaginou a ligação com os teus guias? Porque você vai estar com o teu Ori energizado, limpo. E aí é o conhecimento, O Ori, como elemento divino, ele é responsável por nós. Por nós estarmos bem na vida. Ele é o nosso provedor do potencial para que nós possamos, para que nós possamos superar as nossas dificuldades. Eu já falei sobre isso, tá? Em vídeos anteriores. Coisa linda, né? Muitas vezes a gente esquece de fazer um pedido para Ori, mas a gente pede para o Orixá. Só que aí a gente esquece que se o teu Ori não te abençoar para que o outro traga essas bênçãos. E aí eu falo para você, quando você está com o seu Ori Buruku, se você não... Comecei a falar demais, a garganta já arria. E aí, quando você não estiver bem, você consegue fazer esse pequeno ebó, né? Que é para limpar a consciência, né, de um estado emocional,
para fazer valer a riqueza do teu ori, para que o teu ori realmente renasça com mais energia. E aí você pode fazer um ebó, buri. Buri. Ele traz equilíbrio e reenergiza o seu ori. O bori, se você também não sabe fazer, que tudo na vida a gente tem que aprender, pessoal. Aqui eu vou talvez criar ou talvez eu vá tumultuar a cabeça de alguém. Buri, com pai de santo, mãe de santo, você paga um alto valor, né? Ah, mas você não tem axé. Você não tem mãos de axé para você fazer. Bom, se você não tem mão de axé para você lidar com o teu ori, você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Ele é teu. Se você não aprender a desejar coisas boas ou pedir coisas boas para o teu ori, você vai querer o quê? Aprenda a fazer um bori simples, tá? Aprenda. Tudo você consegue desenvolver para um melhor para você, tá? E aí, como fonte de tudo que é bom, ori deve ser louvado todas as manhãs, tá? Para quê, Zélia? Para trazer a consciência das coisas importantes para a nossa existência e para nós mesmos. Eu, em vídeo anterior, ó, ori apere, modupeo. Tem oriki para você fazer ao acordar, para você acordar o teu ori, porque é o teu ori que vai em busca do teu dia. Então eu falo para você, vai aprender a cuidar do teu ori e não perder tempo, porque muitas vezes a gente perde tempo com outras coisas, né? Ah, eu vou cultuar Exu. Ah, eu vou cultuar Pombogira, porque eu preciso de riqueza, de caminhos abertos. Quem vai permitir que isso aconteça? Ori, né? E aí, para você não perder tempo, né, realizar o teu destino, saber o que fazer mediante as coisas da vida, cultue, cuide, aprenda. Então, assim, os orixás, pessoal, são divindades complementares à funcionalidade do teu ori. Então, eles complementam e ajudam o teu ori. Porque o teu ori é único, é individual, é exclusivo seu. Orixá, ele é coletivo, ele é de todos, tá? Então, é aí que existe a diferença. Divinize o seu ori. Então, por ele ser exclusivo, a gente tem que tratar ele com exclusividade, tá? Porque somente ele é capaz de garantir a nossa sobrevivência. Pois é a raiz, a base de tudo que os orixás irão fazer para nós, tá? E aí, se você não tem o conhecimento disso, como que fica? E aí eu falo assim, ó, ori é o teu divino. E é através ou por cima deste divinação, deste
de seu ori divino, é que os orixás, né, vão atuar nesses fundamentos de ori. É através, tá? Ou por cima dos fundamentos de ori que os orixás irão atuar. Por isso que eu falo que nenhuma bênção chega se o ori não permitir, tá? Bom, esse vídeo já ficou longo, já ficou bem extenso, não gosto muito porque minha garganta reclama. Vou pedir para vocês, já se inscreveram no canal? Né? Se inscreva aí, deixa o seu joinha. Vamos positivar o teu ori com coisas boas, tá? Ative o sininho das notificações também, porque assim, quando eu lançar mais vídeos sobre ori, você seja avisado, tá? Vamos colaborar com o crescimento do canal para que mais e mais pessoas possam adquirir este conhecimento sobre o nosso ori. Vamos lá? Então, eu desejo para vocês muito axé, pessoal. Axé e até o próximo vídeo.